Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente chega no nosso quinto encontro com a discussão sobre a fronteira entre o legal e o ilegal, né? Nessa sequência de várias visões sobre o conceito de fronteira que a gente está tendo ao longo dessas 5 primeiras aulas. E aí o nosso encontro de hoje é pensar essa questão das fronteiras entre o legal e o ilegal a partir de 2 textos, né? O texto da Jânia e da Joana Vargas, ela vai comentar mais tarde, e o texto do Giovanni Oliveira e do Gustavo Vilela, que é o texto Os Esquemas de Fronteira, que é esse que a gente vai comentar aqui nesse nosso encontro. Então, a primeira questão importante nessa discussão sobre legal e ilegal é que se trata de um debate com bastante influência do Foucault, especialmente a discussão que está no livro Vigiar e Punir, que é a discussão sobre a gestão diferencial dos ilegalismos, dentro da ideia de que a lei é profundamente produtiva, no sentido de que para cada nova legislação, cada nova, vamos dizer, legislação sobre determinadas punições, né, ou seja, as legislações em torno do crime, né, do que vai ser crime, do que não vai, tudo isso aí gera uma brecha de um conjunto imenso de atividades que passam a vigorar, né? Então, ou seja, a área de fronteira, a gente tem aí várias legislações sobre proibição de circulação de mercadorias, né? Nomeada pelos estados como contrabando, e, claro, em torno aí do contrabando, você tem um imenso de atividades que passam a existir. Então, nesse sentido, a noção de ilegalismos também tem a ver com as práticas mesmo dos agentes de Estado, né? Aqueles agentes que deixam passar, aqueles agentes que, em determinadas situações e determinadas pessoas que podem passar enquanto outras são punidas fortemente ou são fiscalizadas. Portanto, toda essa gestão diferencial que tem a ver com questões de classe, de raça, de gênero e etc., tem alimentado todo um debate no Brasil sobre essa questão dos ilegalismos. E no caso brasileiro, num primeiro momento, centra-se especialmente nas grandes cidades, poderia dizer que tem aí um conjunto de autores que tem tido como campo de pesquisa, especialmente as cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, né? Ou seja, no próprio texto do Gustavo Vilela, há um diálogo visível com os trabalhos da Vera Teles e do Daniel Irata sobre essa questão do legal, ilegal, informal, formal, lícito, ilícito em São Paulo, e com o trabalho do Michel Nisse, no Rio de Janeiro, especialmente aí as discussões sobre as mercadorias políticas. Então, nesse sentido, a gente tem aí que, no primeiro momento, esse debate do legal e ilegal, ele ocorre principalmente nesses grandes centros urbanos, e essa bibliografia e esses autores, na última década, são mobilizados para compreender as áreas de fronteiras internacionais. E aí, claramente, nessas áreas de fronteira nacional, nas áreas de fronteira internacional, é bastante propício para pensar essas questões entre legal e ilegal, especialmente por serem áreas de limites da soberania territorial dos Estados nacionais e, portanto, a presença de situações em que a relação entre legal e ilegal é simplesmente passar o limite internacional, muitas vezes num mesmo espaço urbano. Portanto, essa questão toda de situações em que é legal
de um lado da fronteira é ilegal do outro. Isso é uma situação específica que não acontece nos grandes centros urbanos, né? Ou seja, essas situações de que a própria fronteira internacional marca esses limites de legalidade e de ilegalidade para determinadas ações e circulação de produtos e mercadorias. A gente pode dizer que tem muitas situações na fronteira que de um lado da fronteira está legal, do outro lado está ilegal. De um lado da fronteira é mais fiscalizado, do outro lado da fronteira é menos fiscalizado. Então, num lado da fronteira tem menos tolerância, do outro lado da fronteira tem mais tolerância, por parte dos guardas de fronteira. Então, nesse sentido, a gente tem aí essa situação muito peculiar, que se diferencia, né, neste aspecto, com as discussões do legal e ilegal nos grandes centros urbanos, né? Ou seja, nas nossas próprias situações de pesquisa, a gente viu situações, não é? Ou seja, na fronteira mesmo com o Paraguai e com a Argentina, tem os famosos cassinos, no lado argentino, no lado paraguai, justamente porque são proibidos do lado brasileiro e todas né, as apostas são feitas para além do limite territorial, com a forte presença de brasileiros nestes cassinos. Assim como na outra região de fronteira, lá na Amazônia, a gente acompanhou a questão da briga de galos, né, que é ilegal no Brasil, mas é legal no Peru e na Colômbia. Então, essas situações são extremamente variadas. Então, se esse é um aspecto, outro aspecto é as várias situações de mercadorias que são ilegais nos dois lados ou nos três lados da fronteira, como é o caso aí mesmo da questão das drogas, que vamos discutir um pouco aqui ao longo desse trabalho do Gustavo. Então, a primeira questão é a gente situar os dois contextos do nosso encontro de hoje, né? Ou seja, são cenários específicos, cada fronteira tem uma configuração singular, sabemos, por mais que a gente tente pensar um conceito de fronteira de uma maneira mais abrangente, tem as singularidades, a maneira como a vida, né, cotidiana e a vida comercial se estrutura nesses lugares. Então, aqui na primeira foto, né, a gente tem bem-vindos à República da Bolívia, que é na fronteira entre Corumbá e Puerto Quijaro, no lado boliviano, e no outro lado temos a pequena cidade de São Jorge de Oiapoque, que é a cidade que faz fronteira com Oiapoque do lado brasileiro. Aqui estamos na fronteira entre a Guiana Francesa e o Brasil, na primeira fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Qual é a grande diferença aqui, né? Ou seja, isso que eu estou chamando aqui de contextos assimétricos. No primeiro caso, nessa fronteira com a Bolívia, a gente tem essa situação de que o Brasil se apresenta como o país mais desenvolvido e a Bolívia como esse cenário menos desenvolvido, e, portanto, tem aí questões que envolve, vamos dizer assim, a procura de serviços sociais, de educação, saúde, com intensidade no lado brasileiro, produtos mais baratos, né, no lado boliviano, por questões, inclusive, de isenções de impostos. Então, tudo isso faz, que a gente vai falar daqui a pouco, que as fronteiras, por causa dessas assimetrias, ou seja, vários negócios se estruturam justamente por causa dessas diferenças, né, de padrões de desenvolvimento, de serviços sociais, de um lado e outro da fronteira. Na outra imagem, a gente tem um processo inverso, que é justamente o caso da Guiana com o Brasil, né, que a gente tem a fronteira com o estado do Amapá, no Brasil, a cidade de Oiapoque, que está no estado do Amapá, e do lado da Guiana Francesa, que é um território colonial, né, chamado Território do Ultramar, da França. Portanto, vocês verem ali mesmo na bandeira, né, logo na entrada da cidadezinha, que está ali uma bandeira da França e uma bandeira da União Europeia. Tá ali sem dar para ver muito direito, mas é a bandeira da União Europeia. Então, a gente tem aqui um território da União Europeia, né, desse território do ultramar da França, que faz fronteira com o Brasil, e aqui a gente tem muitos
diferenças contrárias, né, de brasileiros que atravessam esse limite para estudar ou para serviços de saúde do lado francês. Então, essas duas configurações são a partir dessas realidades que a gente vai aqui discutir, né? Ou seja, nessa nossa apresentação aqui a gente vai se deter ao texto do Gustavo e do Giovanni Oliveira, e à noite a Jânia vai comentar bastante sobre essa fronteira com esse departamento ultramarino da França. E aí a gente chega ao problema principal, né, que está logo nas primeiras páginas do artigo do Gustavo e do Giovanni, que é o que ele vai, né, discutir ao longo desse texto. Primeiro, essa discussão de não pensar a ideia de Estado de uma maneira idealizada, né, de uma maneira homogênea e de uma maneira abstrata, né? Ou seja, o Estado é fundamentalmente heterogêneo, permeado por relações variadas, né, de legalidade e de ilegalidade, e os agentes do Estado, não é, são pessoas de carne e osso que estão ali nas negociatas cotidianas, nesses contextos de fronteira e para além destes contextos. Então, a primeira questão, como ele coloca, é não pensar o Estado como lado do bem, um Estado idealizado, como contendo a ordem, o bem, e a vida social sendo um lugar da desordem, das ilegalidades, né, dos agentes criminais e etc. Então, nesse sentido, a gente tem aí que, para o autor, é importante, para os autores, desculpem, é importante quebrar esta polaridade e pensar essa permeabilidade entre o Estado e as ilegalidades, nesse sentido de que tem muitos agentes do Estado que fazem com que esses circuitos das ilegalidades funcionem. Ou seja, sem esses agentes, dificilmente as configurações desses mercados adquiriam a mesma dinâmica. Assim, da mesma forma, os autores problematizam as fronteiras entre a economia legal e ilegal, ou seja, não pensar também que a economia legal, essa economia, né, das vitrines das grandes corporações, está totalmente separada da chamada economia ilegal. Até porque, ou seja, muito das dinâmicas econômicas que acontecem nas regiões de fronteira e também em outros territórios tem a ver aí com essas fronteiras porosas entre as duas formas de economia, como a gente vai ver ao longo do trabalho. E aí a gente chega, né, ou seja, qual é a proposição, né? Se a questão, como eu falei anteriormente, é trazer essa problemática, né, dessas fronteiras porosas, o conceito principal, portanto, o eixo interpretativo de todo o texto, que vai desde o título, né, esquemas de fronteira, é essa palavra esquema, né, que ele está aqui fazendo, né, os autores estão fazendo um esforço de pensar essa categoria tão cotidiana que aparece, né, nas várias reportagens do nosso jornalismo, nas crônicas cotidianas, na nossa linguagem, né, mais banal, assim como nos discursos políticos, que é a palavra esquema, né, ou seja, como ela é usada, não é, nessa nossa vida cotidiana e como é possível transformá-la em um conceito, ou pelo menos essa tentativa de pensar como um conceito analítico. Então, ele começa justamente, trata-se de um trabalho em conjunto, né? Ou seja, é o Gustavo Vilela, mais um orientando dele do mestrado, que é o Giovanni Oliveira. Então, eles pensam, começam com a discussão a partir do dicionário e percebem que a palavra esquema significa tudo menos a ideia central do que eles estão aqui discutir. Os dicionários não trazem essa ideia
de esquema, né? Traz muito mais como a ideia de esquema como esquema, como projeto anterior à execução de um determinado, ou seja, que tem a ver aí com os esquemas, inclusive de figuras ou de desenhos que antecedem o próprio desenho. Então, nesse sentido, a palavra, com esse sentido que a gente entende, né, que todo mundo entende, pelo menos nesse contexto brasileiro, não aparece nos dicionários. E é a partir daí que ele vai justamente pensar essa ideia de esquema, e aí com essa noção muito com influência aí novamente do Foucault, com a ideia dos procedimentos. Então, é pensar como um procedimento de caráter regular, regular aqui entendam como corriqueiro, que se repete em vários contextos, realizado de modo parcial ou totalmente ilegal por uma rede de pessoas. É importante essa noção de rede de pessoas, unidas por relações mútuas de confiança e segredo. Eu grifei aqui a ideia de confiança e segredo, na busca de apropriação de benefícios pessoais, lucros e ou prestígio social. Essa é a espécie de definição inicial que ele dá para esse sentido que ele está entendendo por esquema. A partir desta definição, os autores passam a dialogar com as teorias sociológicas e antropológicas que tentem, que ajudem nesse esforço de transformar uma categoria nativa em um conceito analítico, que é o diálogo que ele vai fazer com o Simmel, com o Weber e com o Barth, né? Ou seja, especialmente do Simmel, é a discussão sobre o segredo, dentro da análise do Simmel, que a ideia do segredo, né, cobre uma boa parte das nossas vidas, né, ou seja, que há uma espécie de mundo paralelo para além deste mundo revelado e explicitado, que vai dos segredos do amor aos segredos das senhas no mercado, nas ações financeiras. Então, você tem aí todo um universo de segredos que compõem a vida social. E o segredo está sempre ali na tensão permanente com a sua revelação, com a descoberta do segredo e, portanto, a caída das máscaras de vários desses esquemas quando se tornam públicos. Esta relação, não vamos dizer assim, relacional com seu oposto, segredo e revelação, tem a ver com o próprio modo em que o Simmel discute tantas outras situações dessas polaridades constitutivas. Então, nesse sentido, os autores retomam essa ideia do segredo do Simmel para pensar diretamente essa característica central dos chamados esquemas que envolvem aí essas questões das ilegalidades. Então, nesse sentido, o autor faz, vamos dizer, esse diálogo bastante interessante com o trabalho do Jorge Simmel. Como por sua vez, também pensa a partir do Weber, especialmente essa noção de que esses procedimentos, esses vários procedimentos encobertos nos segredos, são altamente racionalizados e planejados. Portanto, existe uma centralidade da ação racional em relação a fins, né, com determinados propósitos de serem bem-sucedidas em sua execução. Então, nesse sentido, há um diálogo, portanto, esse mundo do crime, esse mundo dessas ações, elas são profundamente racionalizadas. E também faz o diálogo com o Frederic Barth, especialmente na noção de empreendedores, de que essas ações, ou esses montadores de operações, como o autor chama, desenvolve todas as características de lideranças de empreendedores em negócios que contam com muitas incertezas, né? Ou seja, há uma dimensão de aventura e de incerteza neste universo destes negócios altamente arriscados. Então, é a partir deste diálogo com esses autores que ele tenta aí
pensando aos poucos, né, essa ideia do conceito de esquema, para pensar, no caso dele, as situações específicas das regiões de fronteira. E aí, antes de analisar os esquemas específicos entre a Bolívia e o Brasil, ele tenta pensar algumas categorias mais gerais a partir de exemplos de outras situações ou de outros trabalhos de campo de colegas e outros pesquisadores no contexto sul-americano. E aí, claramente, a gente poderia até ampliar essa perspectiva aqui dos esquemas para várias outras realidades. Mas esses esquemas de fronteira, claro, esses esquemas a gente sabe que não só ocorrem na fronteira, mas adquirem configurações específicas nessas regiões de fronteira internacional. E nessas situações, um dos elementos importantes para movimentação de toda uma economia transfronteiriça, incluindo essas economias ilegais, são, e também para várias outras situações da vida cotidiana das populações que vivem nessas regiões, tem a ver com aquilo que o autor está chamando de os diferenciais fronteiriços, e tem um pouco a ver com aquelas assimetrias que eu falei ali no início, quando estava contextualizando. Então, os diferenciais fronteiriços que tem a ver justamente com isso, com os preços diferenciados das mercadorias, de um lado e outro da fronteira, né, ou seja, a própria droga é bem mais barata do lado boliviano do que do lado brasileiro. Os valores das moedas, né, ou seja, tem muitas fronteiras, estamos nesses contextos de fronteira, no caso aqui, uma fronteira binacional, mas no caso lá de Tabatinga, uma fronteira trinacional, né? Então, ali tem 2 ou 3 moedas, e 3, né, já que nesses negócios o dólar é uma moeda que circula profundamente, como vocês viram no próprio texto, e ter dólar, inclusive, possibilita uma maior margem de negociação para se comprar droga na Bolívia. Então, ou seja, nesse sentido, você tem aí um conjunto de diferenciais fronteiriços que vai dos preços das mercadorias, que passa pelos valores das moedas, que passam pelos serviços públicos, que são melhores de um lado do que do outro, que passam por legislações diferentes, como já falamos, né? Ou seja, um dos nossos trabalhos lá na fronteira de Tabatinga foi perceber como se dava essa questão das legislações de um lado e outro da fronteira, o que é legalizado de um lado e o que não é legalizado do outro, o que é proibido de um lado e o que é permitido do outro. Então, tem todas essas questões dos diferenciais fronteiriços que, de fato, movimentam a vida nas regiões de fronteira. Uma outra característica que tem a ver com todos esses esquemas, né, a maneira como esses esquemas são impulsionados, tem a ver com a arte de cruzar a fronteira, né? Especialmente aqui, não só nos vários negócios em torno do contrabando, mas inclusive na dimensão mesmo do tráfico de drogas. Então, precisa ter aí um conjunto e aqui ela está dialogando diretamente com a Vera Teles e com eles, né, estão dialogando diretamente com a Vera Teles e com o Michel Misse, que é essa ideia das competências circulatórias. Então, cruzar a fronteira tem que saber cruzar, né, saber cruzar. Então, esse saber cruzar tem a ver tanto com a esperteza do próprio cruzamento, ou seja, de observar as formas de fiscalização e os momentos que tem menos fiscalização, ou o momento que tem o guarda que é mais flexível do que o outro, como também o saber, como esse saber acumulado, né, dos vários trajetos em que esses passadores de fronteira têm que adquirir para contornar os controles. Então, tem a ver aqui com a qualidade e competência de contornar os controles fronteiriços. Esse passar a fronteira também tem a ver com o que o Michel Miss chama de mercadorias políticas, ou seja, essa circulação de mercadorias, seja contrabando, sejam drogas, seja outras mercadorias,
no contexto fronteiriço, e especialmente as mercadorias ilegais, elas têm um custo político, né? Ou seja, não tem simplesmente um custo econômico, tem um custo político que tem a ver justamente com e pode ter, em algumas situações, inclusive, um alto custo político, que tem a ver com o tamanho das propinas que é preciso pagar aos guardas da fronteira, aos guardiões, né, que os autores chamam de guardiões das portas e das passagens, né, ou seja, as propinas, o molhar a mão do guarda, né, ou seja, o cafezinho, né, ou seja, aí tem várias expressões destas negociatas com os agentes estatais dos controles das fronteiras. Então, nesse sentido, a mercadoria não tem somente um valor econômico, tem, portanto, também aí esse custo político nas suas próprias transações e na sua própria travessia entre um lado e outro da fronteira. Portanto, o autor começa o texto e termina o texto, os autores, colocando essa ideia de que a fronteira é fundamentalmente um negócio, no sentido de que todos, ou quase todos, estão envolvidos com negócios variados, sejam negócios legais e ilegais, seja parte legal, nestes contextos fronteiriços. E aí tem a ver com a maneira como essas dinâmicas dos negócios da fronteira se estruturam, né? Então, muitas vezes, quando a gente vê batida de policiais e que prendem alguns traficantes na região de fronteira, tem a ver muitas vezes com competição entre eles, né? Ou seja, os próprios traficantes empregam outros, a polícia, para tirarem de circulação competidores, ou para tomar negócios em áreas, né, de negócios bastante lucrativos. Então, nesse sentido, muitas vezes, é o que os autores estão narrando, muitas vezes as descobertas de esquemas têm a ver com essas competições entre esses negócios. Então, nesse sentido, é a partir dessa situação que ele vai analisando diversas situações e dando exemplos, não só dessa fronteira específica que ele está fazendo trabalho, né, que eles estão fazendo trabalhos etnográficos, mas de outras fronteiras, né, de várias situações e de várias negociatas que acontecem aí, né, ou seja, desde as lojas espelhos na fronteira com o Uruguai, no trabalho da Adriana Doffman, essa questão de você ter uma outra loja do outro lado da fronteira e aí se beneficiar justamente dos câmbios, né, ou de legislações específicas, as situações do chamado, né, shopping do Mercosul, bem na divisa entre Pedro Rancabalheiro e Ponta Porã, onde os descendentes, né, de asiáticos, né, chineses, coreanos e tal, não podem ter negócios, mas os filhos que já nasceram no Brasil podem, e aí os negócios estão todos nos nomes dos filhos, e por aí vai, né? Ou seja, as negociatas são variadas até aquelas como no próprio trabalho do Fernando Rabossi, os negócios, né, das grandes corporações, como é a exportação para o Paraguai de cigarro, né, sem pagar, né, com as isenções fiscais, e o cigarro vinha contrabandeado do Paraguai e, portanto, vinha em um preço mais barato. Né? Então, ou seja, essas várias negociações ocorrem justamente como que o limite aí é usado, né? Ou seja, como os diferentes atores em diferentes escalas usam os limites internacionais para esses negócios lucrativos na fronteira. E aí a gente chega nesse último ponto, que é quando os autores vão discutir a particularidade desses negócios na fronteira Bolívia-Brasil. Ele começa pensando a fronteira como um espaço de articulação, negociação e integração informal, né? Ou seja, a articulação porque tem a ver com essas redes, né, do ponto de vista mesmo desses negócios ilegais,
É daí que ele está fazendo essa reflexão sobre a fronteira, eles estão fazendo essa reflexão sobre a fronteira. A fronteira não é simplesmente uma separação, uma divisão, mas é um espaço de articulação de redes de negócios, de negociatas, né, de negociações, né, de valores dessas mercadorias e de transporte, de circulação, e, portanto, de uma integração informal, ou seja, esses próprios negócios têm que contar com redes de alianças e de confiança e de garantia de segredos entre um lado e outro da fronteira. Não é? Ou seja, o próprio comércio varejista de droga em Corumbá conta com esses parceiros que vendem a droga e que atravessam a droga desde o lado boliviano. Portanto, há essa articulação entre um lado e outro dos limites internacionais, que é muito interessante essa formulação. E aí o autor vai, de fato, centrar, ele dá também de início um exemplo, né, das empresas em Corumbá mesmo, que exportam para a Bolívia de maneira fictícia, sem mandar a própria mercadoria, justamente para essa isenção fiscal do outro lado da fronteira, e a mercadoria, ou seja, a mercadoria não precisa nem ser contrabandeada, não precisa nem que a mercadoria vá para o outro lado, é só ter contatos com os guardas da fronteira, fazer com que, ou ter um escritório das próprias empresas do lado boliviano, fazer a questão da exportação e, claro, a mercadoria não saiu nem do território brasileiro e aparece como vindo do lado boliviano e, portanto, pode ser vendido mais barato, já que não se paga o tributo. Não é? Ou seja, nesse caso aqui, essa lógica política barateia as mercadorias. Quando essas mercadorias, para ser atravessadas, tem que pagar fortes propinas, elas podem ficar mais caras. Mas no caso aqui, você tem a ideia de como você usa a fronteira, especialmente essas zonas francas, né, de fortes isenções fiscais nas fronteiras dos países vizinhos, como essas formas de articular, né, ou seja o cigarro lá no Paraguai, seja aqui essas empresas, essas chamadas exportações fictícias. Tudo em nome da maior lucratividade dos negócios por este sistema de exportação fictícia. E aí o autor se centra mesmo, os autores se centram mesmo na parte final do texto, nas duas formas de negócios em torno da droga. Seja, né, ou seja, a questão, né, especialmente aí em torno da cocaína, seja os negócios do varejo na própria Corumbá, que é uma cidade que tem muitas bocas familiares, né, de pequenos negócios, seja os negócios mais no atacado, visando a exportação para outros partes do território brasileiro. Então, nesses dois negócios da droga que o autor vai aí, portanto, exemplificar os esquemas de fronteira, né? No primeiro caso, especialmente aí, como que as bocas fazem todos esses procedimentos para conseguir a droga do lado boliviano, os boqueiros que já compram do lado brasileiro, já que no lado boliviano só se vende a partir de 250 gramas, né? Então quem quer comprar menos, aí já compram de atravessadores do lado brasileiro, como essa ideia de que a droga, né, a pasta base comprada do lado boliviano, ela é, portanto, misturada do lado brasileiro, o que os autores chamam de fazer a mágica. Fazer a mágica como essa multiplicação dos pães, né, ou das drogas. É como que uma pequena quantidade da chamada droga pura é transformada já no território brasileiro e passa a ter aí, né, um investimento de R$60 pode significar uma venda de até R$400, né, com lucro aí de mais de R$300. Então, nesses pequenos negócios, como um dos próprios entrevistados chama, né, pequenos negócios, ou pequenas empresas, grandes negócios, que lembram aquele programa televisivo, e que o autor aí pensa nas dimensões de empreendimento, de ação racional,
que ele estava, né, inicialmente teorizando, que eles estavam inicialmente teorizando na própria ideia de esquema. E também ele descreve as duas situações desse negócio tipo exportação ou para outras, né, para circulação em outras partes do território brasileiro, que é os negócios do atacado. Não dentro do chamado crime organizado ou das grandes facções, mas os negócios em que muita gente na cidade de Corumbá está envolvida, mesmo aqueles que as pessoas menos suspeitem que são envolvidas, que são os negócios do que ele chama de consórcio e passanaco. O consórcio como essa união de alguns parceiros, né, de alguns associados, entre aspas, que somam quantidades equivalentes de dinheiro, invertem, compram a droga na Bolívia. Sempre alguém desses consórcios tem que ter contato com algum traficante, com alguém vamos dizer assim, que sabe de todos os esquemas de travessia até chegar ao destino, mas muitos deles não se envolvem diretamente com essa travessia. Faz esses pequenos investimentos, né, nesses consórcios. E, a partir daí, quando a mercadoria chega no destino final, o lucro é repartido entre os consorciados. Esse tipo de consórcio é um tipo de empreendimento feito especialmente do lado brasileiro. Do lado boliviano, se chama passanaco, e tem algumas características diferentes, que tem a ver também com essa união de algumas pessoas, que também alguém tem que ter contato, né, com os traficantes, e que, nesse caso aqui, cada um investe um pouco, né, vai comprando aos poucos a droga, e quando tem uma quantidade razoável, eu estou dando um exemplo de 15 quilos, envia para o lado brasileiro, em direção ao seu destino final. Então, nesse caso, no caso do passanaco, o lucro é feito numa ordem de fila, ou seja, cada venda sendo bem sucedida passa, o primeiro da fila fica com todo o lucro, numa outra passagem é o segundo da fila, e assim sucessivamente. São negócios que, para o autor, alimentam muito a economia local e faz com que muita gente, né, que vive de outros trabalhos, de outros negócios, entre nessas formas de consórcio e passanaco como esse lucro rápido e extra, e, claro, com todo o segredo devido, né, que dificilmente serão procurados pela justiça, pela polícia, e passam, muitas vezes, a vida inteira sem ninguém saber que estão envolvidos nos negócios da droga. Então, ou seja, essas são algumas questões interessantes para nosso debate mais à noite, e que tem a ver aí com o desdobramento, no caso da noite, com essas questões dos negócios legais e ilegais em torno do ouro, portanto, dessa fronteira móvel, nessa frente de expansão do ouro no território da Guiana Francesa. Muito obrigado e até mais tarde.